Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal também, sabadão, trazendo notícias para vocês, vamos trazer algumas opiniões aqui, algo que não é tanta novidade assim, né? Mas é sempre bom quando vem alguém do clube endossar o que a gente fala aqui no canal com vocês há bastante tempo, mas é isso. Galera, antes de mais nada, deixa o like, muito importante para esse vídeo poder chegar a mais pessoas, não custa nada, coisa de 2 segundos, você olha para baixo aí no botãozinho aí de joinha, você clica, deixa o like, se inscreva no canal, muito fácil, só apertar o botão, inscreva-se. Então, seja inscrito aqui do canal e grupo de membros, quem quiser fazer parte de um grupo exclusivo de WhatsApp, é só ser membro aqui do canal, você ter acesso a esse grupo exclusivo de WhatsApp com informação de bastidor, resenha de qualidade, notícia em primeira mão, bastidor de apuração, desconto com patrocinador, participações em live, sorteio de ingresso. Então seja membro também para ter acesso a esse grupo exclusivo de WhatsApp. Galera, ontem tivemos treino aberto na Cidade do Galo e o Pedro Daniel foi dar entrevista. Vou passar aqui as aspas primeiro do Pedro Daniel. Vou colocar uma sonora aqui. E, além disso, vou trazer para vocês também a respeito de algumas situações aqui que eu já tinha falado e o Pedro Daniel confirma, mas independente disso, eu tenho algumas críticas para fazer aqui, eu quero a opinião de vocês para saber se vocês concordam. Primeiro, seguinte, Pedro Daniel, CEO do Galo, diz que o Léo Duarte é o substituto do Júnior Alonso. Primeiro eu vou botar sonora e depois eu vou reagir isso aqui. Lembrando que a sonora que eu colocar aqui veio lá dando os créditos da turma do Site no Ataque do Rafa Cirne, tá? Ele trouxe essa sonora, eu peguei de lá, então tá dado os créditos aqui, beleza, galera? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, Pedro Daniel aqui falando sobre o Léo Duarte. Bom dia a todos. É um ponto não é nem... Sendo o substituto do Alonso. Presta atenção, galera. Obrigado. Não, bom dia a todos. É um ponto não é nem esse perfil de jogador, né? A gente fez uma primeira janela bem forte nesse ano, né? Nós estamos falando de um investimento mais de 120 milhões, né, na primeira janela. A gente confia e acredita muito na qualificação do grupo que a gente tem hoje. Então a gente está muito mais pontual para ajustes pontuais, né? Então a gente teve a substituição do Alonso, né, pelo Léo Duarte. E quando a gente fala de oportunidade de mercado, não é no sentido de que se ele é bom ou ruim, e sim se de fato ele tem aderência com aquilo que a gente acredita. A gente quer um atleta competitivo, a gente acredita que a gente tem um grupo muito forte nessa linha, e aí as oportunidades podem aparecer, porque quando a gente pensa na abertura da janela, começa né, pensando que é a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, os grandes começam a se movimentar. Então, muitas vezes, abre esse tipo de oportunidade de bons atletas, num perfil que a gente acredita, e sem um grande investimento, que é essa nossa diretriz. Obrigado. Bom dia a todos. Pois é, essa é a primeira. Vamos lá. Primeira coisa, ter gasto 120 milhões na janela do início do ano colocou o nosso elenco hoje para disputar títulos? O Galo disputa um título de Sul-Americana? Na minha opinião, não. Tá longe. Disputa um título de brasileiro, um G4 de brasileiro? Na minha opinião, tá longe. Disputa um título de Copa do Brasil? Na minha opinião, também tá longe. Então, 120 milhões investidos no início do ano, nem sei se o valor é exatamente esse, pode ser que seja até um pouco mais, na minha opinião, não quer dizer que não tenhamos ou teríamos que fazer mais investimento. Pelo contrário, eu acho que tinha que fazer mais investimento, independente desses 120 milhões, foi pouco, tá? Aí é aquele ditado, será que gastou bem esses 120 milhões? Preciado já jogou bola? O Alan Minda mostrou algumas partidas pra gente que ele vale de fato 7 milhões de euros investido, mais os 2, 3 de meta, bônus, podendo chegar a 10 milhões de euros. O Cassierra mostrou que é um 9 matador, que é um 9 que vai resolver o nosso problema lá no ataque. Então tem outra análise para ser feita. Será que o dinheiro investido foi de fato bem investido? Ainda é cedo para falar? Então eu também não vou tomar nenhum partido aqui em relação a isso. Tá? Eu prefiro aguardar um pouco mais, tá? Mas tá aí. Essa primeira sonora eu quero falar o seguinte. Ô, gente, a primeira coisa, o Pedro Daniel não era pra estar falando isso aí não, na minha opinião, tá?
Pedro Daniel, ele é CEO do Clube Atlético Mineiro. Ele tinha que falar de finança, de dívida, de aporte, de contas a receber, contas a pagar, de estádio, de dívida do CRI da Arena, como é que o aporte vai ser feito, quando que vai chegar um novo aporte, como é que está a situação financeira do clube, como é que está todas as questões internas do clube. Nada relacionado a 100% do departamento de futebol. Quem tinha que vir a público falar sobre contratações, saídas, chegadas, era o Paulo Brax. Teria que ser o Paulo Brax. Ele é o diretor de futebol, executivo de futebol, vice-presidente de futebol, VP de futebol. Então, eu já acho que eu vou partir deste princípio. Já está errado, na minha opinião, o Pedro Daniel falando sobre departamento de futebol. Quando eu digo departamento de futebol, sobre contratação, vai chegar zagueiro, não vai chegar zagueiro, vai chegar meio-campista, atacante, volante, centroavante. Isso quem tem que falar é o Paulo Brax. Se o Dudu fica, se o Dudu sai, se o Scarpa fica, se o Scarpa sai, quem tem que falar isso é o Paulo Brax. Então, primeiro erro. Pedro Daniel está falando de uma alçada onde ele não pode falar, senão vai misturar as coisas. O Galo tem coordenador técnico, executivo de futebol, CEO, CSO, presidente, gestor, SIGA, Barba, comissão técnica permanente, comissão técnica fixa, comissão técnica do Barba, tem o SIGA, tem o diretor do SIGA, tem o supervisor disso, tem o coordenador daquilo. O departamento de futebol do Galo é gigantesco. Vocês podem fazer uma pesquisa, vocês não vão ver 3 clubes da Série A que tem esse tanto de gente à frente do departamento de futebol de um clube de futebol de Série A. O Galo é gigantesco. E aí, agora eu vejo o CEO do clube falando da pasta futebol. Errado. Agora vamos lá. Vocês viram muito bem aí quando ele fala que a reposição do Júnior Alonso é o Léo Duarte. Ô, gente, vamos lá. Primeira coisa, faz uma pesquisa aí. Abre qualquer site. O Léo Duarte não joga pela esquerda. Pode ter jogado uma vez ou outra, mas em 80, 90% dos jogos, o Léo Duarte é zagueiro pela direita. Ponto. Para ele jogar na esquerda, você já teria que improvisar. O que eu não acho que vai acontecer, porque já foi um sinal o jogo 3 no segundo tempo contra o Galo Sub-20. O Léo Duarte joga na zaga pela direita e o Lianco joga na zaga pela esquerda. Opa! O que deve acontecer? Deveremos ter improvisações. Ou vai jogar o Vitor Hugo na dele, na esquerda, que é fraquíssimo, ou ele vai botar o Ivan Romano na esquerda, um Lianco na esquerda. Ele vai improvisar. O zagueiro que joga na direita vai ter que fazer a esquerda porque não tiveram a competência de trazer um zagueiro pela esquerda. Detalhe, para finalizar essa fala do Pedro Daniel. Gente, vocês lembram aquelas entrevistas a portas fechadas? Que eu sempre falei minha opinião, sou totalmente contra isso. Quer dar entrevista? Liga o microfone, liga a câmera e deixa o pau torar. Falou, não cumpriu? Tá aqui, torcida, ó, falou isso, isso e isso, não cumpriu, pode cobrar. Sempre fui contra esse negócio de entrevista a 4 paredes. Foi assim com o Rubens Menin e foi assim com o Pedro Daniel. E aqui eu não quero fazer crítica a ninguém que foi lá fazer essa entrevista a 4 paredes, não. Eles foram lá, fizeram o trabalho deles, jornalístico. Só que cada um tem a sua opinião. Eu, Lucas, compactuo da opinião de que isso, na minha opinião, é bizarro. Fazer uma entrevista entre 4 paredes, de portas fechadas, no off, sem poder ligar câmera, microfone, nada, é a pessoa ali falando, você anotando e depois você passa. Sabe por quê? O Pedro Daniel falou com as pessoas que fizeram a entrevista entre 4 paredes para ele, tá? Ele falou que o Galo iria contratar um zagueiro pela esquerda. Ele disse, estamos em busca ainda de um zagueiro canhoto que joga pela esquerda. E agora? Como é que a gente vai pegar essa fala para mostrar para vocês? Mas peguem aí as entrevistas que as pessoas fizeram com o Pedro Daniel entre 4 paredes. Todas elas falaram, gente, podem ficar tranquilo. O Pedro Daniel nos garantiu que o Galo vai buscar um zagueiro pela esquerda.
Hoje, qual que é o discurso? O Léo Duarte é o substituto do Júnior Alonso. E aí? Vocês estão entendendo por que eu sou totalmente contra esse papo de entrevista fechada entre quatro paredes? Por causa disso. E eu tenho opinião que eles fazem essas entrevistas justamente por conta disso. Porque o que foi prometido pra gente lá atrás, de forma pública, em entrevistas coletivas, muito dessas coisas não foram cumpridas e a gente cobra até hoje. E a situação deles ficam queimadas. Agora o que eles fazem? Vamos fazer uma entrevista, mas tem que ser de portas fechadas e sem microfone e sem câmera ligada. E aí agora vai ficar essa. As pessoas que foram fazer a entrevista vão falar que o Pedro Daniel disse que o Galo iria contratar um zagueiro pela esquerda e vai ficar por isso mesmo. O Léo Duarte vai ser o nosso zagueiro pela esquerda. E aí? Então, gente, já começa errado demais, na minha opinião. O Pedro Daniel não era para estar ali dando esse tipo de entrevista. O Pedro Daniel vai cometendo os mesmos erros dos donos e ele é o espelho, reflexo dos donos. Ele tá ali para ser escudo dos donos, tá? Nada além disso. E eu acho, opinião minha, que o Pedro Daniel está sendo colocado à prova porque ele tem uma rejeição mínima ainda na torcida. Mas se continuar do jeito que tá, é questão de tempo, de mais um que vai ser queimado. E vai ser mais um daqui a pouco que a torcida não vai querer olhar pra cara mais. Chegou com pompa disso, daquilo, mas aos pouquinhos foi dando declarações atrás de declarações, que foi chateando a torcida. Veio a público falar que nunca foi prometido isso, isso e aquilo, depois teve que se retratar. Prometeu esse negócio aí de Galo 2030, que eu tenho minhas sérias dúvidas se em 2030 o Galo vai ser do jeito que ele falou que vai ser. E agora promete às pessoas que foram lá fazer a entrevista que o Galo iria trazer um zagueiro pela esquerda e agora já fala que o Léo Duarte vai ser o nosso zagueiro pela esquerda. Então, gente, mais do mesmo. Uma pena, né? Eu acho um absurdo o Galo colocar o Léo Duarte como o substituto do Júnior Alonso. É uma incompetência de trazer um zagueiro que joga pela esquerda, assim como é a incompetência de trazer um primeiro volante até hoje. Nós estamos aí há 2 anos sem um primeiro volante. Beleza? Tinha mais coisas para falar sobre o Pedro Daniel, talvez eu trago na parte da manhã, né? Na parte da manhã, eu traga isso amanhã, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e não é a minha intenção de fazer vídeo gigantesco, né? Mas é isso, galera. Triste com essa declaração, mas nada do que me surpreende, porque é o que vem acontecendo nessa SAF, né? Mais do mesmo, mas a diferença é que agora é uma pessoa do clube de forma oficial. Falei com vocês lá atrás, tem um mês que eu venho preparando vocês para isso. Aqui no canal vocês estão preparadinhos para isso aí que está acontecendo. Pouquíssimos reforços, janela de manutenção, não vai chegar praticamente aí pouquíssimas contratações, né? E atletas que nós estávamos achando de posições que iria chegar, não vai chegar porque fecharam a torneira 100%. E acham que esse elenco vai dar conta da temporada. Vai vendo, hein? Vai vendo. Galera, para fechar o vídeo aqui, não se esqueça, minério, seguros, não dá bobeira, seguro é necessidade. Com a Minério você vai estar bem assegurado, você vai ter um atendimento top, 100% humanizado, QR Code na tela, link no comentário fixado. Fechou o seguro veicular, ganha na hora uma camisa Raiz Story de brinde. Ó, vim do canal Tanaka, tô fechando com vocês aqui o seguro veicular. O Tanaka falou que eu vou ganhar a camisa Raiz Story. Só falar que vocês vão ganhar na hora de presente uma camisa Raiz Story de brinde. E também dá moral pro nosso patrocinador, camisa Raiz Story. Link no comentário fixado. Eu fui, qualquer novidade, eu tô de volta. Tamo junto. Valeu. É nóis.